Oi, gente, boa noite! Boa noite! Boa noite! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o melhor podcast da sua vida, o Vida na Vida! E hoje nós estamos aqui com uma presença super especial na nossa mesa. Você que tem acompanhado a gente tem visto aí tantos convidados maravilhosos, Incrível. tantas pessoas, né, que têm acrescentado aqui na nossa mesa, nosso dia a dia. Tenho certeza que tem acrescentado também na sua vida e que você tem, né, pego essas palavras e colocado em prática e colocado na sua vida, no seu coração. E não deixe de fazer isso. Assista nossos episódios, se inscreve no nosso canal, ativa aqui o sininho. Só gente boa. Exatamente. Segue o nosso Instagram, faz tudo. Comenta aqui com a gente quer ouvir você. É tão bom quando a gente interage com você. E hoje não poderia ser diferente. Só gente boa. A gente tem um convidado super, super especial aqui. Ele não é do Rio, ele veio de longe para estar aqui com a gente. E que privilégio nós temos de estar compartilhando essa mesa, esse lugar, com uma pessoa tão incrível como o Bispo Mano. Seja bem-vindo, Bispo Mano. Obrigado, agradeço o carinho, agradeço o convite. Eu garanto para vocês, galera, que eles tentaram ver um convidado especial. Na falta dele, vim eu mesmo. E daí a gente está aqui hoje na expectativa de um papo edificante, de poder ser abençoado mais do que abençoar, né? A gente já sabe que o programa tem sido benção, o Vida na Vida tem acrescentado para muita gente. Eu espero não decepcionar. De jeito nenhum vai decepcionar. Ao contrário, a gente está aqui com uma expectativa muito grande daquilo que, né, Deus tem colocado no seu coração. E eu começo perguntando não só para você, mas para todo mundo aqui saber, né, para de repente perguntar, saber quem é o Bispo Mano. Bom, eu sou natural do Paraná, né, Curitiba. Nasci num lar evangélico, meu nome é Emanuel Adriano, Mano é o apelido que eu trago desde criança. E tive minha experiência com Deus na adolescência e me tornei um apaixonado por Deus, pela presença de Deus. Eu falo que o versículo de Gênesis 5, se eu não me engano, 24, quando fala Enoque andou com Deus, saltou aos meus olhos e passou a ser o objetivo da minha vida, né? Eu falei, se um cara conseguiu tanta intimidade com Deus, ao ponto de Deus tomar ele para si, na época da lei eu vou tentar ser o segundo, nessa época da graça, e esse passou a ser o foco da minha vida, né? Minha paixão é ele, minha paixão é a presença dele, conhecer ele mais profundamente, e andando com ele esses anos todos, a gente se apaixona por aquilo que ele é apaixonado, né? Que é a gente. Né? Eu sempre falo isso, não tem como conhecer a ele sem se apaixonar por gente, porque ele é apaixonado por gente. Né? E eu falo, se a gente não se apaixona pelas coisas que aqueles com quem a gente anda são apaixonados, começa a haver um distanciamento no relacionamento, né? E essa é a paixão da minha vida, né? Por causa dele, chamou para o ministério. Eu brinco com isso, eu acho que eu não presto até hoje para ser pastor, mas ele achava que eu prestava. Eu não vou discutir. Minha habilidade natural, ciência exata e matemática, mas por causa do chamado dele, a gente entrou e durante 35 anos eu fui pastor e bispo dentro de uma denominação, né? Há uns 2 anos atrás nós começamos a ter um sentimento diferente, começamos a colocar em oração, né? E Deus confirmou ano passado para começar algo novo, né? Deixar a casa que era a nossa casa por toda a vida, e começar algo novo. E como eu sempre falo, assim, não tinha problema nenhum com a casa, né? Era a minha segunda casa, lugar onde eu nasci, me criei, tenho experiência, só tenho gratidão, mas Deus chamou, né? E como Ele é o Senhor, a gente obedeceu e hoje estamos nesse desafio novo, né? De configurar algo novo para que pessoas que às vezes no modelo antigo de vivência da nossa fé não conseguiam se achegar a Deus, tem a oportunidade de conhecer a Ele, né? Como que é isso? A gente também está descobrindo. Eu brinco que eu estou que nem Abraão, eu já sei de onde eu saí, aonde eu vou chegar, a gente vai descobrir na jornada. No caminho. Que legal. Assim, você falou uma coisa que ultimamente tem tocado muito meu coração, né? E eu tenho passado para algumas coisas, exatamente, né? Do ser apaixonado por Jesus, né? De olhar para Jesus,
E eu tenho lido um livro assim, que tem me inspirado bastante, até no nosso discipulado, nosso dia a dia, a gente conversa pra caramba sobre isso. E eu acho que é a primeira coisa que todo cristão deveria ser apaixonado por Jesus, né? Infelizmente, muitos deles conhecem a igreja e o serviço da igreja, mas não conhecem muito bem para quem está fazendo alguma coisa, né? Mas quando você conhece e se apaixona por quem, né, te chamou, né, o propósito, né, se torna secundário porque você está apaixonado por Jesus. Você está amando Jesus de tal forma que tudo que ele pedir para você fazer, você faz. É engraçado porque só esse tempinho que ele falou se apresentando, você pegou isso e eu fiquei pensando no que você falou. Me apaixonei por Jesus e não tem como se apaixonar por Jesus e não se apaixonar pelas pessoas. Né? E assim, eu vejo, né, eu vejo muita gente nas igrejas com essa dificuldade. Às vezes elas querem estar na igreja, mas elas não querem um relacionamento com pessoas. Por estranho que pareça, porque a igreja não é isso, né? A igreja é justamente o que Jesus quer e nos ensina, que é sermos apaixonados pelas pessoas. Porque nós somos a igreja. Sim, sim. Mas muitas pessoas às vezes vêm com esse pensamento, né? De que eu vou para a igreja, mas eu não preciso me relacionar. Eu só quero estar ali. É como se fosse um ritual, acaba, né? Só vou para ali, fecho meu culto e vou para minha casa. Mas é estranho. Não tem como você não pensar em Jesus e não pensar em pessoas, né? É verdade. Às vezes é como o Renan disse, ele colocou também num ponto, às vezes a gente conhece Jesus dentro de uma estrutura religiosa. Isso. E a gente confunde as regras da estrutura religiosa com o que Jesus ensinou. Né? E eu conheço muita gente, eu falo assim, tem gente que tem um temperamento voltado para relacionamento, tem gente que tem um temperamento voltado para tarefa. Né? E esses que têm o temperamento mais voltado para a tarefa, às vezes eles acham que as pessoas bagunçam o esquema, que nem todo mundo é tão dedicado às regras da organização. Né? E a gente não percebe isso, né? Que dentro da época dele, Deus rifou as regras dele mandando Jesus, né? Para pagar o preço por aqueles que não conseguiam ser tão fiéis, tão dedicados às regras, justamente para que acontecesse o relacionamento. Né? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de perceber isso. Né? E eu falo que a gente que é apaixonado por vida tem que ser apaixonado por esses legalistas também. Exatamente. E se aproximar deles para eles conhecerem exatamente. esse amor. É engraçado que quando Jesus ele tá indo embora, né, ele fala lá em João, né, no capítulo 13, 14, 15, que ele fala exatamente sobre isso. Vocês vão ser reconhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês. Vocês vão ser reconhecidos como os meus discípulos, aqueles que me seguem, que carregam o meu legado, se vocês fizerem, né, uma igreja parecida assim, desse jeito, se a doutrina fosse seguida dessa forma, ou se vocês andarem vestidos desse jeito. Né? Não, a gente estava falando sobre você amar uns aos outros, né? Se você doar uns aos outros, né? Como ele nos amou. Então existe também o que o senhor está falando, né? De alguns são mais dados às tarefas, outros a relacionamentos. É porque essa eu acho que é a maior dificuldade da gente se relacionar, né? Uns com os outros. E cada um tem uma história, né? Cada um tem um jeito de ser e a gente tem que amar até os mais difíceis, os mais fáceis. Né? Acho que é assim que a gente vai revelar. E esses que falam assim, não, eu venho, mas não quero relacionamento com ninguém, eles também querem. Isso! Só que às vezes se frustraram muito, então posam de indiferentes. Isso aí. Mas eu já lidei com muito pastor que tinha essa postura, né? Tinha problema com outros pastores, e você vai se aproximando, vai tolerando algumas coisas, vai tratando ele como gente. E daí depois, de um modo muito leve, tenta expor. Teve um pastor que falou, cara, eu gosto de você. Eu cheguei para ele e falei, eu gosto de você. Tu é muito chato, mas eu gosto de você, rapaz. Agora eu vou ajudar você a ser menos chato para os outros verem tanta coisa boa que tem em você, que os outros só veem tua chatice. Então vamos... Nossa, e assim, essas pessoas que não desistem das outras, né? Tem que ter, né? Tem que existir essas pessoas, porque eu acho que para alcançar, é o nível de Jesus, né? Que não desistiu da gente, tanto que ele fala como eu amei vocês. Né? O amor que nós devemos, né? Que nós derramamos sobre a vida do outro, não é o amor que nós sentimos, né? Naturalmente pela afinidade. Né? Porque se for por afinidade, cada um vai escolher o seu nicho de grupo, né? O seu grupo, e vai andar com o seu grupo. Mas o amor que Cristo derramou sobre a nossa vida é um amor que não desiste, é um amor que é incondicional, porque não tem a condição do outro, né? Não é interesseiro, né? O que você vai me oferecer de volta?
né? Mas é um amor que é sacrificial ao ponto de eu dou minha vida por você, ainda que você não faça nada por mim, não me dê nada em troca. E aquilo que a gente falou no início, né? Quando você se aproxima dele, ele vai acertando algumas áreas na nossa vida, né? Eu fui pastor 20 anos da mesma igreja e a gente lidou com discipulado, né? Na igreja, a igreja cresceu demais por causa da ênfase do discipulado. E a gente também chegava, eu lembro um dia que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, ia ter reunião com os discípulos, eu falei, eu estou cansado de algumas coisas que eu falo, e eles não ouvem, não dão atenção. Eu estou rindo, mas eu estou chorando que eu estou me identificando. Eu falei, vai ou racha hoje, eu quero mais que rache. Porque vai. Daí eu fui orar, e eu brinco, eu falo, para mim isso é ele nos fazendo andar pelas veredas da justiça, como o salmista fala. Que eu fui orar e Deus me falou assim, tenha paciência com eles. Eu falei, Deus, mas eu tenho tido muita paciência. Ele falou, menos do que eu com você. E quando ele falou isso, eu sabia que o resto da conversa não ia prestar. Então, daí ele falou, eu te pedi isso, você demorou tanto tempo para fazer, eu não te pus fora. Eu te pedi isso, você demorou tanto tempo para fazer, eu não te pus fora. Eu te pedi isso, até agora você não fez, tenha paciência. Eu falei, certeza, Deus, puxa. É a paciência que eu mais tenho agora. Então a gente, às vezes, perde isso, né? O tanto de investimento de Deus em nossa vida, como Deus foi amoroso, né? E é engraçado a gente tem que pensar nisso mesmo, né? Quando a gente olhar para o próximo, a gente recebeu tanto. Né? E aquela pessoa tem o mesmo direito de receber também. Exatamente. E que seja através de nós, na nossa vida. É engraçado assim que eu tenho lido um pouco mais sobre isso. E Pedro, né? O Pedro é o filho do Bispo Mano que está aqui hoje com a gente, né? Mas eu tenho enfatizado muito sobre Pedro, né? As atitudes de Pedro e das coisas de Pedro. Que quando Jesus estava indo para a cruz, né, estava todo mundo procurando os discípulos, Pedro foi, né, encontrado ali, foi a oportunidade que ele teve. E mesmo assim ele negou Jesus. Mas as pessoas falavam para ele, olha, você se parece com ele. Você fala igual a ele, você se veste igual a ele, né? E isso são atitudes, são coisas que revelam, na verdade, um apaixonado por Jesus, né? Porque quanto mais apaixonado você é por Jesus, mais você se parece com ele. Você quer vestir igual a ele, você quer falar igual a ele, igual a gente se apaixona por alguém, né? Você passa a gostar das coisas que aquela pessoa gosta. Você falou isso. E mesmo nessa negação que Pedro deu para Jesus, né? Quando Jesus ressuscita e vai buscar os seus discípulos, vai reencontrando com eles, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, e a mesma pergunta, né? Foi por conta da negação que ele teve, né? Porque ele era um cara mais impulsivo, um cara mais... talvez indomável, digamos assim, né? Jesus deu para ele o ministério pastoral, né? Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, você vai apacentar as minhas ovelhas. Ou seja, se você diz para mim que você me ama mesmo, derrama esse amor sobre a vida das minhas ovelhas, das pessoas que vão me seguir depois, porque você agora entende que mesmo elas te negando, mesmo elas não fazendo por você o que você gostaria que elas fizessem por você, você vai precisar amá-las, né? Por isso que eu vou te dar um ministério pastoral, né? Aí ele falava, eu te amo, apacenta minhas ovelhas. Te me ama mesmo? Apacenta minhas ovelhas, né? Porque é difícil, às vezes, a gente olhar para as pessoas, né, e derramar o amor de Cristo sobre elas, porque a gente sabe das dificuldades, das mazelas, das coisas ruins que ela fez, às vezes até contra nós mesmos. É porque eu acho que quando você, nessa parte de discipulado, quando você olha para alguém, muitas vezes você tem até uma opinião sobre aquela pessoa. Mas sobre aquela pessoa não é a tua opinião, é a opinião de Cristo sobre aquela pessoa. A tua opinião tu guarda. E acho que essa parte, quando você está discipulando, você poderia falar mais verdade para essa pessoa agora. Mas não é. Não é a sua verdade que você está revelando. Você precisa revelar a verdade de Cristo. Então, guarda a sua, que você achava que era uma verdade. Vamos revelar a verdade de Cristo para poder ela aprender com Cristo, através da sua vida, né? Exatamente. Nesses pelo menos 20 anos que você começou lá, né, discipulando, né, quais foram as melhores ou maiores experiências que você lembra, assim, que você pode trazer pra gente sobre a sua vida em relação ao discipulado? Primeiro, eu vejo assim, o próprio aprendizado, né, que você lidando com outros, você vai se enxergando. Você lembra quando você começou? A primeira pessoa que você começou a discipular, você falou assim, vou discipular essa pessoa aqui? Lembro sim. Eu lembro da primeira experiência que me marcou e foi o que a gente reproduziu no discipulado. Eu sempre falo isso, né?
E eu vi muita gente preocupado com isso. Qual o material que você usa, qual o esquema. E eu falava, não é isso. Né? Quando eu entrei no ministério, eu tinha um pastor que era pastor supervisor. Eu era aluno e já pastoreava a igreja. Então, como eu ainda era aluno, tinha um outro pastor que supervisionava, sentava com a gente. E como eu falei, eu sou natural de Curitiba. O curitibano é muito reservado. Né? É uma cultura muito reservada. E de repente eu descobri que eu tinha que fazer visita pastoral. E eu procurei esse pastor supervisor e eu falei assim, eu não sei fazer visita pastoral, eu sei fazer visita. Mas ir na casa de alguém que não me chamou, por causa de um problema que ele não abriu, e dar conselho que ele não pediu, eu falei, eu não sei fazer isso. A gente não vai nem na casa da mãe sem ligar primeiro para não incomodar. E esse pastor, ele nunca falou assim, eu vou te ensinar, mano. Mas ele passava em casa e ele falava, mano, eu estou indo fazer visita, você não quer ir comigo? Né? E andando com ele eu aprendi a fazer. Vida na vida. Então era o que a gente trabalhava discipulado. Eu sempre falei isso, né? Que quando eu venho falar sobre o discipulado, quando eu ia ministrar em conferências sobre discipulado, a gente foi chamado direto para ministrar Brasil internacionalmente. Eu falo, o que eu vou tentar fazer aqui é te inspirar, te motivar. Mas se você quiser aprender, tira um ano do seu tempo e vem andar com a gente. Sim. Que daí andando junto eu vou te mostrar como que faz, como que era a prática. E foi o modelo que a gente desenvolveu. Né? Então eu separei um grupo de pessoas que investi minha vida nelas e motivei elas a fazerem isso com outras. Né? E a coisa aconteceu. Né? Os 20 anos que a gente ficou na cidade mudou a história da cidade, mudou a história da igreja, né? Praticamente quase todo mundo na cidade tinha um parente ou um conhecido participando dos grupos de discipulado da igreja. Né? A cidade não era muito grande, mas 25% da cidade participava dos grupos de discipulado. Seria como você ter, aqui o Rio dá o quê? 6 milhões de habitantes, ter 1,5 milhão de habitantes do Rio de Janeiro envolvidos nos grupos de discipulado. Né? E mudou. Então eu percebi isso. Quando você vive o evangelho com seriedade, verdade, e sem esse peso religioso, que eu falava para o pessoal, né? Eu falei, o nosso objetivo não é trazer o povo para a igreja, é levar o povo a conhecer Jesus. Se eles vierem para a igreja é por causa da amizade com a gente, aí é outra coisa. Consequência do relacionamento. Mas eles têm que conhecer Jesus e isso tem que mudar a história de vida deles. Né? E a gente falava isso, o nosso objetivo também não é só conhecer, é levar Deus a sério. Que eu falava assim, a gente leva Deus a sério quando põe em prática aquilo que Deus diz. Né? Eu falo, não adianta você falar que é cristão, é o que o Tiago fala. Né? Se você conhece, não pratica. Né? Na verdade, você é um religioso que está se iludindo. Né? Se eu conhecia Cristo, eu entendo, eu vou mudar o meu modo de ser, o meu modo de viver. É fácil? Não é. Né? Mas é a opção, então era o que a gente fazia. Tentava ensinar. E a gente viu muita coisa acontecer. Tem muito testemunho de coisa sobrenatural. Eu sempre falo isso, né? Às vezes uma igreja, ela fica preocupada com milagres, com experimentar milagres. Eu falei, cara, se dedica a fazer o que Deus te pediu, porque o repertório dos céus vai estar à tua disposição. Né? Então aquilo que Marcos fala de Deus confirmar a palavra pelos sinais, era o que a gente via acontecendo o tempo todo. Né? Cego enxergava sem ninguém orar por ele, sem ninguém pôr a mão. Às vezes só de entrar num ambiente onde Deus estava se manifestando. Né, de pessoas serem tocadas. E o que me impactou, eu lembro, foi a pergunta, eu dei essa volta toda para chegar na resposta. Né? Eu falei para a Cláudia, minha esposa, né, lá, como a gente queria impactar a nova geração, né, jovens, juvenis, e conseguiu, a gente tinha uma boa mocidade, né, dava em torno de 5 mil jovens juvenis. Né? E gente apaixonada por Deus, né, a gente tinha a prática da vigília direto, só que a gente chamava Corujão. A gente mudou os nomes por causa da nova geração. Né? Então a vigília era o Corujão, mini vigília era a tenda de Davi, e a molecada ia para orar. E aqui virou Boa Night. Boa Night, Então lá, na minha época, a vigília fazia de tudo. E orava também, mas fazia de tudo. Cantava, dava estudo, aquele negócio todo. Lá não, eram 7 horas de oração pegada, sem intervalo, sem nada. Normalmente os mais velhos não aguentavam o pique da moçada. Né? Os mais velhos iam até 2, 2:30 da manhã.
E eu sou muito irrequieto, né? Ao contrário, às vezes, alguns ensinos mais específicos de oração, se eu dobro o joelho e vou orar ajoelhado, minha mente dispersa. Então, para eu conseguir focar, eu tenho que estar em atividade. Então, a geração de jovens que cresceu comigo, eles já sabiam disso. Eu punha um fone de ouvido na orelha para ficar com louvor na orelha, punha um capuz na cabeça e ficava andando. Eu punha o capuz para não me distrair olhando ninguém, só ficava olhando, punha o ouvido para não me distrair ouvindo ninguém. E ficava andando e orando, né? É o meu jeito de orar. A igreja tinha um salão com espaço grande, eu ficava andando ao redor das cadeiras, e às vezes cansava, parava, daí invertia. E aquele dia na vigília eu falei com o menino que era o pastor de Java, eu falei, cara, 2h30 você assume e eu vou vazar. Eu já estou no pique da... E na hora que eu fui sair da vigília, eu falei para a Cláudia, me emocionou, né? Pode parecer um negócio... que eu olhei assim, devia ter umas 600 pessoas ali na vigília. Dos mais antigos, quem estava ali às 2h30 da manhã, eram umas 30 pessoas. Os outros 500 e tanto era tudo jovem. E tinham formado 2 círculos de caminhada, né? Um caminhando por dentro para lá e outro caminhando por fora para cá. E aquela moçada caminhando e orando. E me emocionou que eu falei, Cláudia, a gente já marcou uma geração. Né? Todo mundo replicando. Eu nunca ensinei ninguém a caminhar orando, orar caminhando, né? Nunca ensinei, mas o exemplo marcou. Isso, exatamente. Né? Então eu falo isso, para mim discipulado é vida na vida. Né? Você vai marcar mais os outros com as suas atitudes do que com o seu discurso. Exatamente. Né? Tanto que eu conheci muita gente também não, mas alguns que tinham livros de discipulado escrito, tudo, e depois de um tempo me pediram para discipular eles. Falando, mano, você pode... até alguns eu assumi o compromisso de nunca falar o nome, falei de um porque ele abriu. Há um tempo atrás, na época da pandemia, a gente fez uma live e ele falou, ó, eu aprendi com o mano que discipulado é vida na vida. Né? Andar com ele mudou, porque é isso. Né? Traz para perto, vê como eu faço. Sim. Né? E hoje daquela geração que aprendeu, assim como meu filho Pedro, vários são pastores. Né? Legal. Daquela turma, hoje a gente deve ter uns 50 ou mais que estão apacentando em vários lugares. Muito bom. A gente costuma falar isso, né, com a galera de jovens aqui também, né, com quem a gente costuma ter contato. Né, que é exatamente isso, né? O discipulado, ele é isso, de vida na vida. Não, se eu coloco um livro para você ler e falo que estou discipulando você, na verdade quem está te discipulando é o livro, né? E não sou eu. É o livro que está discipulando você, são aquelas regras, né? E o discipulado não é uma série de regras, né? É você olhar de fato para Jesus, porque afinal das contas a gente não faz discípulos para nós mesmos, né? A gente faz discípulos para Cristo. Então a gente precisa aprender a contemplar Jesus, olhar para Jesus, imitar Jesus, né, e ser um bom imitador, igual o Paulo fala. Agora vocês vão ser meus imitadores porque eu estou imitando a Jesus. Eu estou imitando a Cristo. Uma das coisas que eu sempre falava é o seguinte, discipulado não dá para acontecer por livro. Ele precisa de relacionamento. Mentoreamento dá. Sim. Né? Que eu falo assim, o mentoreamento pressupõe inspiração, motivação, te ajudar a ser melhor numa área. Então você pode ser mentoreado sem nunca encontrar com o cara. Discipulado pressupõe relacionamento. Tanto que a Bíblia fala que os que Jesus resolveu discipular de perto, ele ensinou muita gente de longe, pregou para muita gente, curou muita gente. Mas ele chamou para andar com ele, né? Chamou para estar com ele, chamou 12 para estar com ele. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que acha assim, não, a gente tem um grupo de discipulado, na verdade tem um grupo de estudo bíblico. Isso aí. Né? Porque não tem convivência. Porque no que eu vejo, né, Jesus fazendo isso, né, ele não se preocupa, e é uma coisa que a gente até costuma recorrentemente falar, né, que não é simplesmente para quem precisa, é para quem quer. Né, porque é uma escolha. Jesus chamou os discípulos e eles tinham a escolha de querer ou não, né, segui-lo. E teve algum determinado momento lá em que estava rolando a briga e Jesus falou assim, vai embora vocês também. Né, e Pedro vira para Jesus e fala, para quem iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida eterna. Ele não estava falando para onde, o local físico, ele estava falando para quem? Eu quero seguir você mesmo. Né, eu quero ser seu discípulo de verdade. Então Jesus, ele não obriga as pessoas a virem, né?
E isso faz toda a diferença no discipulado, porque o discipulado não é obrigatório. Eu não posso chegar para você e falar, eu quero que você me discipule, se não tem o relacionamento, né? E você chegar para mim e falar, eu vou discipular você, se eu também não quero ser discipulado por você. Existe uma hora, porque, né, esse querer faz jus, quando na hora do confronto, que você vai me confrontar por uma coisa que eu preciso ser confrontado, eu vou permanecer porque eu quero permanecer. Eu não vou só no momento que eu preciso de um conselho, eu não vou só no momento que eu preciso de uma ajuda, mas eu vou porque eu estou sendo moldado durante a caminhada, durante o processo, e mesmo que ainda doa, eu estou ali porque eu quero, foi uma escolha. Exatamente. Né? Foi uma escolha. Então eu vejo isso muito na vida de Jesus, ele fazendo isso com os seus discípulos, né? Não importa o número de pessoas, infelizmente, muita gente fala, eu discipulo 40, eu discipulo 50. Não dá. Não, e é engraçado, porque assim, se um jovem fala para outro que está sendo discipulado, a gente gosta de falar, né? Está sendo discipulado. Aí daqui a pouco aparece um 10. Quero ser discipulado também, quero ser discipulado Exatamente. também. É muito engraçado. Exatamente. A gente vive isso porque hoje a gente pastoreia os jovens aqui, né? E alguns deles falam, não, porque eu estava sendo discipulado pelo pastor Renan, pelo pastor Renan, e eles falam, não, eu também quero. Aí manda uma mensagem, calma, cara, vamos conversar, vamos caminhar aí, né? Porque aprender essa essência, né? De relacionamento, de vida. Eu lembro uma vez, eu acho que eu já até falei aqui no programa, que eu chamei um jovem para estar perto, né? E nesse dia eu liguei cedo para ele, falei assim, você tá fazendo o quê? Ele tá fazendo nada. Eu falei, vai fazer alguma coisa nesse sábado? Ele, não, era um sábado, tava um tempo bom. Ele, não vou fazer nada, eu tô livre o dia inteiro. Eu falei, então tá, vem tomar café aqui comigo, vai passar o dia comigo. Mas só que mal eu esperava ele que eu ia construir um jardim na minha casa. Um jardim vertical. Um jardim vertical. Eu fui com ele na serralheria, eu fui com ele na loja de ferragem, subiu comigo com ferragem, foi na loja de planta comigo comprar as plantas, que eu ia fazer um jardim para ela. Ele ficou comigo de manhã até umas quase 8 horas da noite. Ele falou pra ela assim, poxa, eu iludido, achando que eu só ia tomar um café, conversar com ele. Chegou lá e me botou pra trabalhar, pra arrumar terra de planta, adubo. Botei a minha mão e falei, meu filho, isso aí que você tá vendo, né? Eu não tenho como te ensinar, sentar aqui e colocar, vamos ler a palavra e só isso. Mas a gente vai conversando e você vai vendo a essência do dia a dia, né? O que a gente está fazendo, que é uma vida E durante normal. O processo você foi conversando com ele também, ele adorou, né? Então são coisas que não tem um manual pré-escrito, mas tem uma direção, né, do Espírito. E vai aprendendo. E uma coisa que eu sempre falei, porque às vezes tinha gente que falava assim, não, a gente tem um grupo... E na verdade não, tinha um grupo de bate-papo também. Que eu falo, não é todo mundo que tem um grupo de relacionamento que é discipulado, porque além do relacionamento você tem que ter uma intencionalidade. Né? Aquilo que a gente falou, a gente usava o slogan seguinte, conhecer a Cristo para torná-lo conhecido. Então no meu relacionamento com você, eu quero levar você mais próximo de Jesus. Eu quero que você conheça Jesus mais profundamente, que você tenha mais... Então essa era a intenção. Eu falo, quando a gente se reúne, a intenção é essa. Que de alguma maneira você consiga receber um pouco mais de Cristo, né? Tá um pouco mais com Cristo. E a partir daí a coisa ia acontecendo. Até mesmo porque quando você está mais perto de Jesus, as suas disciplinas, né, morais, né, o seu pensamento, isso vai mudando, né? Exatamente. Então, quando a gente simplesmente quer corrigir a pessoa que está em pecado, ou então alguém que está tendo alguma conduta moral errada, chamá-la para perto simplesmente para corrigir isso, né, de repente, não estou diminuindo o poder de ninguém, de profissão, nada disso. Mas às vezes algo não precisa ser tão espiritual assim, né? Alguém, um mentoreador, né? Alguém que possa, um treinador, um coach, pode modificar os hábitos. Mas só alguém que é apaixonado por Jesus pode fazer outra pessoa se apaixonar por Jesus. E entender algumas coisas, né? Eu tinha um discípulo que ele era muito legalista. Mas era um legalista apaixonado por Cristo. Então ele sofria. Ele queria ter a cartilhinha o tempo todo, a regra o tempo todo. E ele tinha essa questão de justiça muito forte, né? Se fosse optar justiça e misericórdia, ele optaria por justiça o tempo todo. E às vezes ele achava que eu era condescendente demais, era tolerante demais com o pecado dos outros. Eu falei, amigo, deixa eu te dar um exemplo. Eu falava assim, cara, tinha 12, um era ladrão. Um dos 12 era ladrão. Quem era ladrão? Ele falou, Judas. Jesus pôs ele para fazer o quê?
ser tesoureiro, você acha que Jesus não sabia que ele era ladrão? Eu falei, eu acho que sabia. Por que ele pôs o ladrão para ser o tesoureiro do grupo? Ele falou, não sei, pastor. Eu falei, porque o interesse dele era na pessoa. Né? Então, se o que motivava o ladrão a estar perto era a possibilidade de roubar, Jesus deu para ele a chance de roubar só para ele ter a chance de ser transformado pela convivência. Isso aí. E às vezes a gente não... Né? Se fosse hoje, a gente já teria levado o ladrão para a diretoria da igreja, já teria tratado... Porque às vezes a gente não percebe isso. O que é mais importante? Né? Nós tivemos lá, nessa igreja que eu pastorei 20 anos, um menino que chegou com a intenção de roubar pequenas coisas. Então ele estava ali no meio, muita gente, aquela muvuca, um se distraía, ele pegava o celular, um se distraía e roubou 3 microfones sem fio da igreja. Né? E a gente já sabia. Que era ele. Que era ele. Cidade pequena não tem jeito, né? Um monte de gente desses meninos que era da bandidade se converteu, sabia quem era atravessador, levou a gente lá, atravessador dedou quem vendeu os microfones para ele. Então a gente sabia tudo. Daí esse meu discípulo era o tesoureiro na época, ele falou, pastor, vamos armar uma pegadinha aqui para pegar ele no flagrante. Eu falei, e daí o que a gente faz? Né? Eu falei, vamos agir como qualquer mundano, vamos entregar para a polícia, pedir para a polícia prender, ele tomou um susto. Ele falou, mas o que o senhor pensa em fazer? Eu falei, tenho a mínima ideia. Na faculdade de teologia não me ensinaram a lidar com ladrão. Mas Deus está trazendo esse menino aqui com a expectativa que a gente seja testemunha para ele. Eu ainda não encontrei o caminho do coração do menino, senão, então vamos manter ele perto. Vai soltando 100 da oferta perto dele, ele não rouba os outros, se sente motivado. Ele falou assim, o senhor está falando sério? Eu falei, não, mas também não é má ideia, não. Porque acaba a gente agindo humanamente, né, pelo impulso, é logo querer justiça, né? E aí pensar desse jeito é realmente pensar, gente, o que a gente pode fazer para trazer ele para mais perto? Porque até ele, assim, ele pode ter passado pela cabeça dele, se em algum momento ele for pego, qual seria a reação de vocês? Mas assim, se você vier com uma reação que ele não estaria pensando, ele vai mexer com ele. E entendeu? O que aconteceu? Esse menino foi preso roubando o som de um carro. Né? Foi levado para o reformatório. O pai dele me chamou para conversar. Né? O pai dele não frequentava a igreja. Quando o menino foi preso, me chamou para conversar. E a gente chegou lá, depois da conversa quebra-gelo, ele foi muito direto. Ele falou, pastor, o senhor sabia que meu filho roubava? O senhor sabia que foi ele que roubou os microfones? Eu falei, sabia. Daí ele falou assim, eu nunca entendi porque o senhor não mandou prender meu filho. Eu falei, porque o microfone que ele pegou não vale a vida dele. Nosso interesse era no seu filho. A tristeza foi que a gente não conseguiu comunicar o coração dele. A gente não conseguiu achar o caminho. Esse homem desandou a chorar. Quando ele se controlou, ele falou, posso ser membro na sua igreja? Posso participar lá? E o pai dele participou até falecer. Um menino, depois que saiu na cadeia, a gente começou uma cela com ele. E daí com mais gente, quando saiu ele veio, firmou, casou, se tornou líder de grupo de discipulado na nossa igreja. Depois faleceu num acidente, né? Ele estava de bicicleta, um carro pegou, mas faleceu salvo. Né? A gente não imagina, né? Quem a gente vai alcançar quando a gente obedece a Deus. A gente não tem essa noção. Então, assim, só obedece. É muito mais fácil. Porque vai colher grandes frutos. É muito legal isso. E eu falei, quando a gente começou a tomar essas posturas, a conversa que tinha, falava assim, ó, o pastor Mano é doido. Não adianta. Depois de um tempo, falou assim, ninguém recupera tão bem menor infrator quanto vocês. Né? Quando a gente veio embora, quando eu fui eleito bispo e deixei a igreja, a cidade chorou. Né? Até hoje, que ela falou, não vai. Né? Até hoje virou notícia. Quando eu deixei a denominação, da onde eu fui pastor lá com eles, noticiaram na cidade, eu já estava 6 anos fora. Por quê? Porque você fazendo o que Deus mandou, não tem como você não impactar o lugar onde você está inserido. Acaba acontecendo naturalmente. Né? Só que leva um tempo para a gente deixar de ser religioso para ser discípulo de verdade. É verdade. Qual você acha que é o maior desafio no discipulado? Assim? Eu acho isso. A primeira coisa, a gente relê
redescobrir, que é aquilo que você falou no momento. Nós já temos as nossas ideias preconcebidas, né? E eu falo, se você está muito tempo dentro da religião, muitas das suas ideias preconcebidas são formatadas e a gente não percebe isso, né? Eu, quando eu tive minha experiência com Deus, eu era religioso, criado dentro da igreja, e de repente encontrei Deus. Então eu me tornei radical demais, eu era muito legalista no início. E Deus foi me quebrando, né? E eu tive uma experiência muito parecida com aquela de Pedro na casa de Simão, quando ele sobe esperando o almoço e tem a visão do lençol. E daí Deus fala com ele, aquele que eu santifiquei, não considere impuro, né? Então eu tinha algumas posições muito radicais, muito religiosas em relação a algumas coisas. E uma delas era em relação ao divórcio, né? Eu achava assim, não, a gente acolhe o divorciado, a gente trabalha com o divorciado, existe uma segunda chance, mas não para ser pastor, não para ministério. Então eu achava assim que aquele que separou. E eu, jovem ainda, fui no encontro e o pregador, uma benção, nossa, o cara arrebentou, né? Deus derramou, ministrou facinho através da vida do cara. E eu tinha um amigo que já sabia dos meus bloqueios. E ele fez de propósito. Ele chegou para mim e falou, mano, o que você achou do fulano? Eu falei, nossa, que benção, hein? Ele falou, ele é separado. Nossa, eu fiquei numa crise. Eu falei, eu devo estar em pecado demais, paixão. E daí Deus falou comigo que falou com Pedro. Aquele que eu santifiquei, não considera impuro, né? Então foram experiências assim, onde Deus vai te quebrando mesmo, né? Deus te deixa numa crise, você vê que a construção que você tinha... Então eu sempre falava para a galera, amigo, em vez de tentar justificar, aceita, parceiro. Quando Deus te pegar na curva, aceita, fica mais fácil, a crise é menor, né? E eu vejo assim, o processo de discipulado me ajudou muito nisso, a ler o Evangelho de fato, sem as amarras da religião, né? Então eu não... Tem gente que também acha que nenhuma religião... Eu não acho isso. Eu acho assim, todo grupo chega num momento, você crescer, você precisa se organizar. Né? Então você vai ter que definir as regras de convivência do grupo, né? Mas eu preciso ser maduro bastante para entender que são as nossas regras de convivência, não dá para tentar igualar aquilo que Cristo ensinou. O que Cristo ensinou é uma coisa e as nossas regras de convivência são outras. Então eu falava isso, tem cara que vai ser, ele ama Jesus, ele é um apaixonado por Jesus, ele pode ser discípulo, mas não vai ser membro da nossa igreja. Que ele ama coisas que nas nossas regras a gente não tolera. Né? Por exemplo, a denominação da qual eu participei muito tempo era abstendo do álcool como bebida. Não aceitava o álcool como bebida. E eu tinha um vizinho que era mundano, ele foi filho de prostituta, ele foi criado dentro de um prostíbulo, então a noção moral dele era muito elástica, né? E dentro da realidade na qual ele foi criado, ele se tornou um excelente pai. Eu falo assim, um marido mundano padrão, mas não um devasso, né? Aquele cara, tudo. Mas ele gostava de beber, né? Eu brinco que ele era santista. Quando o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro, você encontrava ele de fogo na frente de casa, santo! Ele falava, ô pastor, desculpa, é muita alegria, né? Eu lembro um dia a gente saiu do culto, o Santos tinha apanhado 5-1 do Corinthians, encontrou ele na padaria de fogo e falou, ô você, esse time só faz a gente passar vergonha, né? Mas era alguém que foi impactado por Jesus, né? Numa crise no casamento, eu e a minha esposa, a gente acompanhou ele, né? Acompanhou ele e a esposa do lado de fora, restauraram, minha esposa fez a cerimônia de casamento na casa deles ali, e a irmã da esposa era da igreja, só que a irmã e o cunhado davam um mau testemunho. Então eles nunca se achegaram pelo mau testemunho, só que a hora que encontraram Cristo, mudou. Eles eram empresários, tinham uma facção, tinham uma loja de roupa, abriram, chegaram na empresa deles e falaram, quem quiser participar do grupo de discipulado com o pastor Mano, a pastora Cláudia, está liberado do serviço por 1-2 horas, pode participar lá com eles. Quem não quiser, continua trabalhando. Nossa, todo mundo apaixonado pelo discipulado. Então eu falo assim, você percebe isso, só que era um cara que bebia, mas amava Jesus.
né? E se tornou um veículo para levar outros para Jesus. E alguns dos funcionários dele se tornaram membros da igreja, não bebiam. Então eu falo, é saber dessas coisas, né? Porque no céu vai ter botafoguense, vascaíno, tricolor, flamenguista, e todo mundo vai sentar junto. Vai ter a geral no céu, todo mundo senta junto. Né? Às vezes a gente tem essa dificuldade. E acaba que às vezes a religião traz para a gente uma série de regras que Jesus não estabeleceu. Então, para a gente é óbvio que, para o funcionamento do grupo, foi o que o senhor falou, né? Para o funcionamento do grupo, existe uma necessidade de regras e doutrinas que são essenciais para que nós possamos respeitar um ao outro. Mas, a partir do momento que você cede as regras para ir para um relacionamento mais profundo com Jesus, essas regras elas caem por terra, porque você não vai fazer nada que agrida ao outro por causa disso. Exatamente. E às vezes entender isso. Tem regras que eu herdei. Eu não participei nem da criação delas. Né? A minha denominação, a denominação na qual eu cresci durante muitos anos, tinha mais de 200 anos. Então, quando estabeleceram algumas regras, eu não era nem vivo. Né? Mas eu estou lá. Né? Então, saber fazer isso, a separação, né? Estabelecer um porquê, então eu não sou crítico demais em relação às regras, que dá para atualizar, a gente atualiza, mas também eu não entendo que elas não são boca de Deus. Né? Porque às vezes Deus é muito mais... Então, aprender a ler o Evangelho com outros óculos, né? Depois de ter sido muito moído por Jesus, né? Ajudou demais a me relacionar, e era o que eu falava para os caras, né? Eu falei, Jesus na época dele, o apelido dado pelos religiosos era comilão, beberrão, amigo de publicano e pecador. Né? Então eu falei, se é para ser mais parecido com Jesus, talvez a gente choque esses que têm essas regras como igual às doutrinas, né? Sim, são duas coisas diferentes. Isso acaba mexendo num complexo geral da igreja, assim, nossa, meu Deus, e agora, né? Mas acredito que muitas vezes é exatamente isso que vai trazer a mudança, né? Vai revelar de fato quem Cristo é, né? E conhecer Jesus não é conhecer, né, simplesmente os dogmas religiosos da igreja. Não é isso, não tem a ver com isso. Conhecer Jesus é ter um relacionamento com a pessoa de Jesus, né, através da sua palavra, né, que está revelado ali, né. Eu estava pensando nisso há um tempo atrás, né, que lá em João fala o seguinte, no primeiro capítulo, né, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne, ou seja, Jesus é a própria palavra, né, ele está vivo. Né, a palavra está viva e a gente pode conhecer Jesus através da própria palavra se olharmos, né, com esses olhos de amor ali, com graça, e falar, Jesus, se revela para mim aqui através da palavra. Né? Agora foi fácil para a gente? Não foi. Foi um aprendizado para a igreja. E à medida que a gente foi identificando, a gente sentava e conversava. Né? Por exemplo, a igreja na qual eu fui criado não se entrava de chapéu, de boné dentro da igreja. Né, era tradição, uma questão de respeito a Deus, de reverência, tudo. A igreja que eu fui pastor, a molecada vinha de boné, vinha de bermuda, vinha de cabelo 2, 3 cores. Então tudo isso para a igreja foi uma experiência nova. Né? Se converteram 2 donos de estúdio de tatuagem, então tatuagem passou a ser a linguagem. E daí tinha gente que tinha uma restrição em relação a isso. Então a igreja foi nesse passo a passo, né? Eu falo que os que Deus trouxe ajudaram a igreja a entender a época e se tornar a melhor testemunha para aquela geração. Não quer dizer que, digamos, a pessoa que tinha barreira com tatuagem tatuou, mas ela aprendeu que debaixo da tatuagem tinha um irmão. Isso. Tinha uma irmã que amava muito, né? Eu sempre conto, tem uma experiência. O sócio de um desses caras que se converteu, era dono de um estúdio de tatuagem, se converteu pelo testemunho do sócio. Né? E eu falo, cidade pequena, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então tem pouco canto onde você pode aprontar e ninguém saber. E um dos lugares é o estúdio de tatuagem. Então os filhos de crente que queriam usar droga, tudo iam no estúdio de tatuagem para fumar maconha, para usar droga. E esse menino, que era o sócio, começou a ministrar para essa galera, né? Emilson, o nome dele.
e o filho de um presbítero de uma denominação pentecostal tradicional se converteu com o Emilson no estúdio de tatuagem. E o Emilson era todo diferentão, né? Além das tatuagens, ele deixou crescer, ele resolveu ser MC. E eu acho que esse tipo de coisa favorecia ele nos ambientes. Ele falou, não, eu virei MC ao Shaddai para poder testemunhar. Ele fazia os rap, me mandava, e ele tinha acertado para ir, então ele deixou o cabelo crescer de um lado, raspou do outro, parecido com você. Você olhava de um lado, ele era careca, do outro cabeludo pra caramba, e a gente tinha por hábito que descia as águas para batizar a pessoa que tinha contribuído para a decisão. Então o Emilson veio preparado para descer as águas com o filho do presbítero, do irmão, né? E o dia que ele chegou com o cabelo desse jeito, uma camiseta regada do São Paulo, né? Lá embaixo, aquelas bermudas que totalmente a ver essas regras que a igreja está esperando. Os braços cobertos de tatuagem, uma bermuda de skatista no meio do traseiro, chegou o pastor Zé, hoje vamos para as águas. Falei, isso aí é muito legal. Daí chega o pai do menino que ia batizar, né? Camisa social, abotoada até em cima, manga comprida, calça social, sapato. Veio conversar comigo, falou, pastor, ó, eu estou feliz que meu filho está com vocês, para mim o que importa é que ele está com Jesus, só vou pedir um favor, que o senhor veja alguém para acompanhar meu filho. Falei, não, aqui na nossa igreja quem chega já chega sendo acompanhado por alguém, fica tranquilo. Já tem um cara que acompanhou o seu filho, vou apresentar ele. Deu ali o Emilson aquele dia, eu falei, ele está ocupado, cara, não vai dar para apresentar hoje. Outro dia eu falei, não, que você apresenta aquele cara, o pai ia chocar, que ainda tinha... Então a gente se dispondo a ser testemunha para quem quisesse Jesus, foi ajudando a gente também a identificar as nossas religiosidades. Sim. Coisas que às vezes a gente achava que não tinha e percebeu que tinha. E a gente se dispôs a tratar isso na nossa igreja. Então toda vez que a gente identificava que alguém ficava chocado com alguma coisa, a gente reunia a nossa liderança e o que a régua que a gente tinha para medir é o seguinte, a regra é essencial. Ela é mais importante do que a pessoa que Deus quer salvar? É uma regra que foi estabelecida por Jesus ou foi estabelecida pela gente? É a gente, mas é uma regra boa. Eu falei, mas se é a gente pode mudar? Porque Jesus falou que gente é mais importante. Então a gente pode adaptar a regra para continuar sendo agradável a Jesus? Então vamos adaptar. Depois de um tempo, não precisava nem fazer reunião. Eu falava, gente, já sei, pastor, o senhor faz aí o que o senhor quiser. Vamos, né? Então foi um aprendizado para a gente mesmo, né? Ajudou a gente. E a gente descobriu que essencial é muito pouco. Né? Tem coisa que a gente considera essencial, e eu brincava com isso. Né? Eu falava, se a igreja for do jeito que eu gostaria, ela seria muito diferente, mas seria muito mais chata. Ainda bem que é do jeito que Deus quer. É porque, na verdade, muita gente pensa assim, não, porque a igreja tem que ser assim, achando que, na verdade, a igreja é propriedade dessa pessoa, né? Mas a igreja é de Cristo. Exatamente. Né? É a noiva de Cristo e a gente precisa aprender o jeito que ele gostaria de receber essa noiva. E tem um jeito que eu gosto, né? E depois de um tempo a gente vai descobrindo isso. São várias igrejas dentro de uma igreja. E se a gente entender isso e oferecer cardápios diferentes, você consegue ter comunhão. Mas entende isso, eu vou nesse culto porque eu acho que esse culto tem mais a ver comigo. Tinha galera que gostava de cantar hino, né? E o hino com a letra não atualizada. Cantava coisa que a gente... Fragoso ao cantil, se da vida as vagas procelosas são. Não sei de nada, não, o novo que chegava e falava, rapaz, o que ele falou? Não entendi nada. Mas a gente cantava. Tinha um culto onde se cantava os hinos desse jeito para essa galera, que era importante para a gente. Como todo mundo era respeitado, quando chegava no ambiente de comunhão geral, todo mundo se dava bem. Sim. Legal, isso revela, na verdade, a mesma questão do corpo de Cristo, né? Cada um tem o seu lugar, mesmo sendo diferente, né? No nosso corpo tem cada coisa diferente, né? A mão tem 5 dedos, um diferente do outro, mas está todo mundo ali, né? Cumprindo e servindo o mesmo propósito. Muito bom isso. Bispo, fala uma coisa pra gente. Você falou aí que agora você está indo para um novo tempo da sua vida, né? De um tempo para cá, tá descobrindo algo novo.
Conta um pouco pra gente como é que tá sendo essa mudança. Não é fácil, até para a gente, né? O que aconteceu que eu e minha esposa a gente começou a perceber? Quando veio a pandemia, né? Eu falo assim, a pandemia foi um choque para muita gente, né? No caso, uma boa parte das pessoas ela ficou em isolamento obrigada, Sim. né? E nervosa querendo sair logo, né? Para a gente, a pandemia foi um tempo de reflexão. Depois de um tempo, você fica naquela, vamos orar, vamos clamar para o fim desse negócio. E orava, clamava, dia da virada, não virava. A gente virou, desvirou, virou de novo, desvirou, ficou naquele negócio. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer com isso? Né? Então eu percebi que, de repente, Deus segurou algumas coisas, porque a igreja vinha muito bem. Né? Antes teve alguns eventos aqui, o Descende no Brasil, aquela movimentação toda para envio, aquela expectativa que agora vai, agora eu envio, agora a coisa vai acontecer. Em vez de ir, a gente teve que ficar. Né? Então eu percebi, Deus está dando uma segurada em algumas coisas para a gente repensar algumas coisas. E a gente começou a orar e repensar ali em algumas coisas. E começou a chegar na minha mão, minha habilidade natural, algumas estatísticas, né? Minha habilidade natural, ciência exata e número, e algumas estatísticas em relação à nova geração, né? Talvez vocês tenham ouvido aquela estatística que o movimento que mais crescia no Brasil, em termos cristãos, eram os desigrejados. Né? A igreja que mais crescia era dos desigrejados. Né? Era gente que não tinha crise com Jesus, mas tinha crise com o modelo da igreja. Né? A gente começou a perceber que o número, digamos, de evangélicos crescia no Brasil, mas o número de cristãos não crescia no Ocidente. Né? No Ocidente, na verdade, o número de cristãos vinha caindo. O número de cristãos crescia no mundo por causa do avivamento que estava acontecendo em países islâmicos. Né? Então, muita gente que se dizia islâmico estava se convertendo ao cristianismo. E esse tipo de coisa começou a chamar a minha atenção. Né? E nós tivemos a oportunidade de estar vendo esse movimento de avivamento no mundo muçulmano. E o que a gente percebeu? Né? A ida a Cristo das pessoas no mundo muçulmano não tem nada a ver com uma estrutura religiosa. Tem a ver com o encontro com Jesus mesmo. Né? E aqueles que têm encontro com Jesus são impactados e começaram a motivar outros. E daí eu falo assim, se você souber ler os números, eu falo assim, o número não é passional, o número é número. E se você souber ler os números, eu comecei a perceber isso. Às vezes a gente celebrava que o Brasil era um país em avivamento, que a gente estava vivendo grandes coisas, mas o lugar onde o cristianismo mais cresce é na África e na Ásia. Não é nas Américas. Né? Então a gente foi falando isso. Em 2014, a América do Sul era o continente com o maior número de cristãos no mundo. Em 2018, a África passou. Né? E hoje já está muito na frente. Então eu falei, o futuro do reino de Deus está lá, mas quais as características dele? E ao mesmo tempo caiu uma estatística na minha mão do Rio de Janeiro e São Paulo. São duas capitais. E eu sempre falo assim, o Rio de Janeiro, para mim, ele é onde tudo acontece primeiro no meio evangélico, pelo jeito de ser do carioca. Então eu falei, tudo de bom, toda tendência boa que vai vir para a igreja evangélica, passa pelo Rio primeiro. Toda tendência ruim, toda bandalheira passa pelo Rio primeiro também. Que emoção. Então, quando caiu a estatística falava que da próxima geração, a geração entre 15 e 25 anos de idade, 17% delas só se declarava católico, né? 32% se declarava evangélico, só que 34% se declarava sem religião. Né? Então eu falei, a gente falhou alguma coisa na vivência da fé para essa nova geração. Alguma coisa não deu certo para eles. O grupo de desigrejado. Então a gente começou a perceber isso. Eles não tinham problema com Cristo. Eles tinham problema com o nosso jeitão. Com a igreja. Com a igreja. Então eu falei, Cláudia, eu acho que Deus deu uma oportunidade a gente repensar muita coisa para continuar sendo eficiente. Né, sendo relevante
para essa geração. E daí a gente começou a orar e entendendo que eu sempre tive assim, quem vê o vale de ossos secos é quem vai ter autoridade para profetizar, quem vai ter palavra. Eu falei, claro, não adianta a gente falar sobre isso se é a gente que está enxergando. Porque a maioria acha que não, que a gente está vivendo um bom momento, a igreja evangélica está bombando, está indo para cá, nunca tivemos tanta relevância. Eu falei, quem viu o vale de ossos secos foi a gente. Então vamos orar. Até que Deus falou, sai. Então eu entendo hoje o quê? A gente está aí nessa missão com Cristo de descobrir qual é o jeitão de viver a fé que é relevante para essa nova geração. Mas eu falei para minha esposa, eu amo a igreja antiga, eu me converti na igreja tradicional. Tive minha experiência, eu não tenho, né, eu sou da geração firme nas promessas do meu Salvador. Então eu não tenho crise, mas eu quero que minha neta tenha experiência com Cristo que eu tive. Sim. Né? Eu falei, eu era da igreja hino, minha filha já é da geração do pregador Lu, né? Do Apocalipse 16. É estranho pensar nisso, né? A diferença assim, das gerações em relação a isso. E eu sempre defendi isso. Eu acho que cabe à nossa geração a responsabilidade de carregar um peso para que para a próxima fique mais fácil. Sim. A gente sempre fala, preparar o caminho, né? Para a Exatamente. próxima. Porque, na verdade, assim, onde você cavou, né, a outra geração já vai pegar diferenciado, né? Você cavou, já está cavado, agora só você vai precisar pavimentar em algum nível, né? Onde você pavimentou, quem vai passar ali agora vai correr, nem quem passava de carroça agora vai passar de moto, de bicicleta, de carro. E daí eu converso com alguns amigos e eu falo isso, usando uma expressão de Apocalipse, eu sempre falo, a sensação que eu tenho é que nessa geração Deus abriu uma porta no céu. E eu falo para eles explicando, eu falo, quando Deus faz isso para mim, tudo que está antes da porta se tornou passado. Né? O futuro da igreja, o novo de Deus está do lado de lá da porta. Só que para eu descobrir o que é, eu tenho que passar. E a hora que eu passar, tudo que me agradava que está antes da porta não vai ter mais. Então eu falo para esses amigos, para mim hoje, a minha grande preocupação é que quem está gostando do que está aqui, do lado de cada porta, não tenha coragem de passar. Porque, mas se eu passar vai ficar para trás. Se eu deixar... E às vezes a gente fica prolongando um tempo do lado de cá e uma geração vai crescendo e vai se afastando. E a gente perde a oportunidade, né? Porque esse modelo não impacta mais. Então eu falei, Cláudio, a gente já é visto como louco há muitos anos mesmo. Né? Daí eu fiz a loucura máxima, que era deixar o cargo máximo de uma denominação para descobrir o que está do lado de lá da porta, pelo amor de Deus. É engraçado que eu ouvi o Luciano Subirá, né, o professor Luciano Subirá falando sobre uma coisa, e isso me impactou tanto que eu já costumei falar sobre isso, né? Que uma coisa é você carregar essa água aqui, que ela tem um prazo de validade no seu rótulo, né, essa garrafa. Mas só que a água, o conteúdo não tem prazo de validade. A água não vence. O que vence é o que está por lado de fora, porque esse plástico aqui que ele de alguma forma ele vai deteriorar. Mas se eu modificar, né, tirar esse conteúdo daqui e colocar aqui, eu não estou mudando o conteúdo, eu estou mudando a forma. Né? Então tem coisas na nossa vida que para a gente viver o novo de Deus, a gente não vai perder a essência, o que está dentro. A gente só vai mudar a forma de fazer, né? A forma como faz. Há pouco tempo agora, né, no início agora de 2024, Deus estava falando comigo num domingo, assim, que foi até uma palavra que a gente trouxe para a juventude, que foi lá que fala lá em Isaías 43, né? Eis que faço um novo caminho para você no meio do deserto, né? Mas só que antes disso ele fala o seguinte: esqueçam das coisas que ficaram para trás, né? Não vivam mais no passado, né? Vocês não estão percebendo? Estou fazendo uma coisa nova. Então Deus está fazendo uma coisa nova, né, o tempo inteiro, e a gente precisa só aprender que às vezes a forma que a gente carrega não é mais a forma que Deus está levando a gente para esse outro nível, né? E o que você está falando, né, dessa nova geração, a gente percebe muito isso porque a gente lida com muitos jovens, tanto adolescentes também, né, que a gente tem uma parceria muito grande com um grupo de adolescentes,
mas os jovens também de 18, 19 são outra geração que pensa de uma forma diferente, que chega para eles conteúdo de forma diferente. Hoje você pergunta quem trouxe a Bíblia, todo mundo levanta o celular, né? Quem trouxe alguma coisa, todo mundo, você vai fazer uma oferta na sua igreja, todo mundo vai com Pix. Não, é Ninguém mais anda com dinheiro para colocar no até envelope. o que o bispo estava falando antes, né? De você ser maleável com as regras, não interferindo no que Cristo pensa. Mas eu lembro que quando a gente liderava adolescente, a gente pegava uma caixa antes de começar o culto e todos os adolescentes botavam, quem trouxe o celular botava na caixa. E aí todo mundo trazia a Bíblia. Hoje em dia não dá pra fazer isso, porque todo mundo leva o celular. Imagina se eu, com a minha mentalidade, fosse fazer isso. Não dava. E na minha igreja, a igreja que eu fui pastor 20 anos, a gente desenvolveu um ministério do celular, que justamente isso, falar, desliga o celular, você via. Então eu falava assim, cara, me ajuda a fazer o culto. Me ajuda, pega aí. Na época eu nem lembro quais que eram as redes sociais. Fica ligado à rede social. Uma sacada que você achar boa, tuita aí, gente. Publica aí, chama seus amigos. A cidade pequena, a gente conseguia fazer isso. Em 5 minutos o cara estava pegar lá. o que poderia ser desfavorável, mas usar para favor. Porque na verdade isso é uma ferramenta que você pode utilizar para muitas outras coisas, né? Daí a gente fazia a votação pública, né? Quem vocês acham que são os 3 mais rápidos em digitar no celular? Faz a votação. A gente pôs uma bancada. Hoje eles vão sentar na bancada esse mês para ajudar a gente oficialmente no Ministério. Nossa, a molecada... Foi coisas assim que ajudaram a mocidade a crescer para 5 mil. Sim. Né? Então eu falei, a gente precisa usar a nosso favor, né? Não que criar uma aversão, né? Porque muito tempo eu lembro, né, que eu era adolescente, novinho, quase criança adolescente, né, na igreja, e falava, não pode isso porque vai entrar, o mundo não pode entrar na igreja. Né? E hoje a gente já tem expressões diferentes da igreja, a gente só não reconheceu oficialmente. Isso. Que eu falo assim, a nossa igreja, a gente não tinha um templo para 8 mil pessoas. Você não tinha um templo para 8 mil pessoas. Então, a expressão onde a gente esperava que toda semana eles estivessem eram os grupos caseiros. Lá a gente chamava de célula. Né? E pelo menos uma vez por mês estava num culto da igreja. Até assim, o que a gente está fazendo aqui hoje, esse veículo que é a internet, exatamente. Isso aí. Então eu falo assim, hoje a gente tem várias ferramentas que têm a ver com o novo jeito de ser igreja. A gente só não parou para pensar isso e avaliar. Eu sempre falo isso. No início da pandemia, a igreja de um pastor amigo, hoje ele deixou o filho dele e assumiu, a PIB de Curitiba, a primeira igreja batista de Curitiba. Quando eu soube, ela estava com 1.430.000 acessos por semana nas coisas da igreja. Eu falei, se tornou a maior igreja do Brasil. Né? Só que de maneira virtual. Sim. Eu fui conversar com o pastor Pascoal Piragene para saber... Ele até permitiu que a gente fizesse curso da igreja. Cara, curso chato, com todo o amor que eu tenho ao Pascoal. Curso chato, um pouco mais do mesmo. Então eu descobri que não tinha a ver com o que eles faziam, com o jeitão. Tinha a ver com o quê? O Pascoal vinha se envolvendo com mídia, com rede social, desde a época do jornal. Então ele tinha uma colunazinha no jornal, que ele vinha mantendo há anos, tinha um programa de rádio, daí veio a internet. As ferramentas que ele tinha. Então ele só foi somando. Ele não abandonou as antigas, somou no novo, daí tinha o canal da internet, tinha as redes sociais da igreja, vinha trabalhando há muito tempo, daí ele falou assim, cara, eu pensei até em abandonar, porque a gente não estava tendo o resultado. Ele falou, ainda bem que eu não abandonei. Porque quando chegou a pandemia, como a gente já vinha caminhando, já tinha um público, já estava ali. E já tinha uma experiência. Né? Eu tive que correr atrás, não fazia nada. Então eu tive que descobrir o que ele há anos já vinha descobrindo, saiu na frente de todo mundo. Sim, né? Exatamente. Então eu falo assim, às vezes a gente fica demais num jeito de ser igreja, porque eu gosto. Né? E eu perco essa oportunidade de ver as coisas novas que Deus está fazendo, como que Deus está tocando, o que Deus está falando à nova geração, que tem um jeito novo de ser. E a gente vai reformulando. Meu jeito de pregar, né, eu mudei, eu tive aqui na Vida Nova, vocês devem ter visto isso. Né? Eu tive contato com um produtor de conteúdo digital americano, e ele lida com os grandes estúdios
de cinema, produz conteúdo para eles. E ele falando, hoje você se comunicar com a nova geração é um desafio, né? Porque não tem um jeito, você tem alguns princípios, mas cada um é de um jeito, cada um é de uma forma. Ele falou, tem um elemento comum que faz com que você consiga criar identificação, é contar histórias. Ele falou, não era à toa que Jesus comunicava contando parábolas. Ele falou, então você quer pregar para a nova geração, aprenda a contar histórias de um jeito cativante. Eu falei, tá aí, então eu vou virar um contador de histórias depois. Contador de parábolas. Porque a nossa geração era aquela que prezava a reflexão bíblica. Então a gente queria um pregador que fosse expositivo, que tivesse profundidade na palavra. Essa geração não é mais isso. Se fizer isso em 5 minutos, você já perdeu. Se você, na verdade, quiser trazer muitos elementos do contexto, né, da história, da data, do que aconteceu em si, mas se você pega o conteúdo daquilo, né, e transformar algo prático, né, e simples, né, que ele consiga compreender, porque às vezes a gente quer trazer muito efeito dentro daquela palavra, muito estudo e referência do que estava naquela época, sendo que a palavra de Deus ela é viva para hoje, né, e aplicável para hoje, né? E eu sempre falo isso. Então, se o meu público é a galera de mais de 50 anos, aí então eu vou ser expositivo. Eu vou pegar. É saber usar as ferramentas certas. Né? Agora, se o meu público é geral, né? Geral, eu tenho gente de mais idade, e tenho adolescente, eu miro no nível de compreensão do adolescente, porque o antigo vai entender. Sim. Agora, se eu miro o nível de compreensão do antigo, às vezes eu perco o adolescente. Então, onde eu decidi, então isso que eu falo, o novo de Deus tem muito a ver com isso, né? Eu entender que eu não sou pastor de um público, eu não sou pastor só por um jeito, as várias tribos, né? É aquilo que, segundo a Crônicas, fala, conhecedor do seu tempo para saber o que fazer, né? E a gente percebe que às vezes as igrejas que existem há um bom tempo, elas se tornam preguiçosas. Elas querem convencer o tempo delas que o jeito de ser delas é relevante, ao invés de conhecer o tempo para adaptar a forma da igreja. Né? Então, para mim, o novo de Deus é o que Renan falou, a água não muda, a essência não muda, a forma pela qual a água chega muda sim. Exatamente, né? O senhor falou agora também, né, essa questão do tempo, e eu ouvi há pouco tempo também um pastor amigo nosso falando sobre isso, né? O que vai definir a forma é o tempo, né? Por exemplo, a gente estava falando aqui da chuva, né, do calor e tudo mais, então se está muito quente, você muda a forma de se vestir, né? Exatamente. Se está muito frio, você muda a forma de se vestir. Então, se o tempo de hoje que nós estamos vivendo, a estação de hoje que a gente está vivendo, se ela está nos convidando a fazer de uma forma, a gente muda para poder... Não é que a gente vai se adequar ao que está acontecendo e concordar e corroborar com o que está acontecendo, não. A gente simplesmente vai ser eficaz nesse tempo, né, nessa estação, né, mas da forma certa, né? E a dinâmica de Cristo, né, que deixou a glória para estar mais próximo. Né? Então, o que eu posso fazer que me ajuda a estar mais próximo e tornar Cristo conhecido dessa galera? Né? Dando um último exemplo, a função de bispo na minha denominação pressupunha toda uma vestimenta. Né? Normalmente era terno, clorinho clerical, uma camisa clerical roxa, que dentro da minha denominação era a cor do bispo. Na paleta. Exatamente. Então os pastores podiam usar a camisa clerical cinza, amarela, menos roxa. Menos roxa roxa. era só de bispo. Eu nunca usei. Sim. Só em cerimônia extremamente obrigatória. Porque eu falava isso para a galera. Eu falei, amigo, a experiência da comunicação é um todo, não é só o que você diz, é a maneira como você veste, é o tom, é gestual. E eu falei, e essa vestimenta comunica para quem já está dentro, mas cria uma barreira para quem está fora. E eu fui mostrando isso, né? Aqui no Rio de Janeiro, a denominação que eu representei por 6 anos como bispo, ela é centenária. Né? Então a gente tinha algumas igrejas centenárias. Eu falei, você não viu que na sua igreja não tem mais mocidade? Você não viu que os jovens se foram para outros tipos de ministérios? Porque vocês não fizeram as atualizações que tornam o evangelho compreensível para eles. E daí eu falei, você vai ver, conversando com os próprios pastores. E um deles testemunhou
Ele falou, bispo, é verdade. E engraçado que a gente falou isso até em relação ao louvor, né? Sim. Porque se você continuar só com as mesmas músicas, porque o público vai mudando, né? Os jovens estão crescendo. Às vezes nasceu na igreja, mas está crescendo. E aí você tem que ir trazendo coisas que também eles estão ouvindo, que faz bem para a igreja também, para poder mesclar. Não quer dizer, igual a gente fala, né? Toca uma música, teve um culto, tocou só música antiga. Sim. O pessoal gostou, todo mundo cantou, todo mundo adorou, foi muito bom. Mas é legal você trazer algo novo também. E esse pastor, ele era pastor há muitos anos, ele deu testemunho. Os filhos dele já tinham se afastado da igreja, estavam frequentando outro ministério. Daí começaram a vir. E daí ele falou, hoje quando tem um evento da região, eles perguntam se o bispo Mano vai estar lá. Daí se eu falar, ele vai estar, então a gente vai. Aquele bispo é um figura, hein? Eu acho que hoje, acho que olhando, né, a sua história de vida, você consegue se encaixar em todas as gerações, né? Justamente eu acho que porque você se, se deixou a essa modelagem do que Deus está te convidando para esse tempo, né? Eu acho que isso é importante. Você falou aí das igrejas centenárias, né? A igreja centenária, mas você pergunta, tem alguém de 100 anos aqui? Né? Tem alguém de 90 anos aqui? Tem alguém de 80 anos aqui? Então, às vezes, a gente está buscando e continuando fazer da mesma forma que acontecia há 20 anos atrás, uma coisa que para essa geração não vale mais. Não tem mais nenhum sentido. Eu brincava contando como se fosse uma parábola. Um cara que casou e percebendo o jeito que a esposa assava peixe, falou assim, por que você corta o rabo e a cabeça do peixe para assar ele no forno? Ele falou, não sei, eu aprendi com a minha mãe assim. Daí foram conversar com a sogra, por que a senhora ensinou? Ela falou, também não sei, minha mãe fazia assim. Eu aprendi com ela assim, ensinei para minha filha assim. Só foi replicando, né? Foram conversar com a vozinha, porque ela falou, não, eu nunca ensinei ninguém a cortar cabeça e rabo, passar nada, não. Daí a sogra falou assim, mãe, mas eu vi a senhora. Falei, não, eu fazia porque a caçarola era pequena e era o que cabia no forno, então para o peixe cabia na caçarola que eu cortava. Ou seja, o peixe foi perdido. Para a avó tinha um sentido, para a filha e para a neta não tinha. Mas elas repetiram um ritual sem sentido. Sem sentido. Nossa, que profundo isso, né? Antes da gente continuar, gente, eu preciso falar para vocês que esse biscoitinho que nós estamos comendo. Tá comendo? Come, bispo, muito bom. Pode experimentar. Pode experimentar. Se fizer tão boa propaganda que... Sim. Limas Cook. Sigam eles no Instagram. Vai ser incrível, eu tenho certeza. Faça sua encomenda. Eles são demais. Esse aqui que a gente está comendo hoje é de Nutella, recheado com Nutella. Não é isso? Acho que é Nutella. Acho que é o tradicional esse. É o tradicional, então tá. Então eu que não sei falar direito, porque todos eu gosto. Todos. Né? Tem um que... faz tempo que não vem, hein? Vou falar com eles. Que é o de chocolate branco com coco. Né? Uma delícia. Então siga aí no Instagram, Limas Cook. Né? Você não vai se arrepender, faça sua encomenda. É muito bom. E a gente está comendo aqui e conversando nesse papo maravilhoso. Bispo, sobre o tempo que você está vivendo esse novo de Deus, quais são as suas expectativas para esse ano? Ou então daqui para frente, pelo menos nos próximos 5 anos aí na sua vida, em relação a esse tempo que Deus está te chamando para esse novo? Eu consegui identificar, usando a linguagem, os apóstolos do tempo presente que vão multiplicar o evangelho nessa geração. Né? Eu sempre falo isso, qualquer um que tenha um interesse verdadeiro, paixão por Cristo, vai ter a oportunidade de conhecer a Ele e de multiplicar isso, multiplicar essa paixão na vida dos outros. Mas usando a história bíblica, eu falo assim, tem 3 personagens no Novo Testamento que me chamam a atenção. Né? E eu falo, então a minha expectativa hoje é tocar uma geração, apaixonar uma geração que faça isso com outros, que multiplique isso, sem a gente perceber, né? Quando a nossa igreja cresceu, um monte de gente ficou sabendo, publicaram isso, e me perguntavam isso, o que o senhor fez para a igreja crescer? Eu falei, eu selecionei 5 pessoas, investi minha vida nessas 5 pessoas, apaixonei elas por Cristo, e pedi que elas fizessem isso com outros 5, e quando eu vi, tinha chegado do tamanho que chegou. E ela falou, e como que você faz para cuidar? Bom, eu separo 5 pessoas e invisto a minha vida nessas 5 pessoas e peço que elas me ajudem a cuidar dos demais. Mas eu identifiquei três elementos. Eu tenho brincado, que eu estou atrás
além de fazer isso, continuar fazendo isso, tentando inspirar pessoas que inspirem essa geração, hoje eu brinco que eu estou atrás da mulher samaritana, do endemoniado gadareno e do eunuco. Porque eu falo assim, o resultado desses três para mim foi excepcional. Sim. Né? Hoje quase toda a igreja tem um esquema de formação de liderança, e pelos esquemas que eu conheci, o mais rápido dura 1 ano. Jesus, em pouco tempo de conversa com essa mulher, né, ele tocou tão profundamente essa mulher que ela levou uma cidade a Jesus em um dia. Isso. Em um dia. Eu não conheci esquema de formação de líder nenhum que durasse um dia. E com tanto resultado como essa mulher. Né? Endemoniado gadareno foi uma experiência. Não teve nem tempo de conversa. Jesus só tirou o demônio, tirou a legião, como os pastores dos porcos se assustaram com ele. E chegaram na cidade, deram um testemunho de temor. Eu falo que tem testemunho que afasta as pessoas de Jesus. Foi o caso do testemunho dos porqueiros. Sobrou o endemoniado gadareno como testemunho para aquelas 10 cidades, para Decápolis. E ele foi efetivo. Tanto que ali, aquelas 10 cidades vieram a ser impactadas pelo poder de Deus, e o testemunho foi esse cara, que só teve uma experiência com Deus. Né? E o eunuco é o cara que está voltando de uma festa na qual ele não pôde entrar no templo, porque era eunuco. Comprou um livro que ele não entendia, vem lendo, e daí encontra o Filipe sobe no carro, explica mais ou menos, ele desce as águas, é batizado, Filipe some e ele volta para a Etiópia, e a Etiópia hoje é um dos 10 países mais cristãos do mundo, e o patrão do cristianismo é um eunuco que fez uma viagem para a Palestina e na volta dela falou de um Jesus para aquela nação. Sim. Então eu falo assim, cara, eu preciso descobrir quem é a mulher samaritana. Muito improvável, né? Quem é o endemoniado gadareno e eunuco para essa geração. Isso aí. As pessoas que têm uma paixão profunda, mas estão à margem da religião. E a gente não consegue identificar essas pessoas. Eu acho que, na verdade, quando a gente fala dessa paixão profunda e dessas pessoas, né, e o que tem em comum entre elas, é porque Jesus foi além da aparência. Né, foi além do que elas tinham para oferecer, porque elas não tinham nada para oferecer para Jesus, né, tecnicamente falando, eles não tinham. A mulher samaritana aqui que ele pediu, me dá água aí para beber, né, e ela ficou ali conversando com ele, ela até tenta fazer alguma média de religião ali, onde que deve buscar, tal, e Jesus fala sobre a vida dela, né, então são pessoas completamente improváveis, terrenos completamente improváveis, gente que todo mundo com certeza deixaria de fora de uma assembleia religiosa, de um grupo de liderança, de um grupo de convivência, mas Jesus apostou nelas e o que fez elas apaixonarem, exatamente, se apaixonarem por Jesus foi que ele não olhou o meu currículo, ele não olhou o que eu fazia, ele simplesmente tocou o meu coração. Né? E por outro lado, o meu desafio, né? Que eu falo assim, eu aprendi a ser impactante no ambiente religioso, no púlpito, no escritório para aconselhamento. Agora eu preciso aprender a ser impactante na beira do poço, eu preciso ser impactante na estrada deserta, eu preciso aprender a ser impactante em relacionamentos que talvez eu não tenha segunda chance. Que de um jeito, então está sendo um desafio também, né? Aquilo que eu falei lá atrás, que quando a gente se dispõe e é algo do coração de Deus, então está sendo um desafio para mim, né? Que eu falo assim, a igreja na qual eu cresci, ela era tradicional, então eu passei pelo meu processo de avivamento, mas sempre foi uma luta com o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo falava assim, eu falava, vou falar nada, coisa da minha cabeça. Então para mim já foi um desafio dar espaço, começar a fazer isso no ambiente religioso. E de repente eu estou me dispondo e Deus está me dando oportunidade, mas é muito pior. Né? Então eu falo assim, para mim também é um processo de aprendizado. Se eu quero que o novo de Deus toque a vida, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Isso aí. Né? Eu sempre conto essa experiência. Em 2021, ainda tinha os resquícios da pandemia, eu estou embarcando aqui no Galeão para Portugal. E ainda tinha todo aquele protocolo, você tinha que fazer o teste, fazer a testagem para poder embarcar, ter carteirinha de vacinação, usava máscara. E a gente na sala de embarque do aeroporto, de repente,
eu vi uma pessoa e Deus me falou, vai lá e fala isso para ela. Eu falei, não vou falar não, Deus. Né? Daí aquelas explicações que a gente dá para Deus quando a gente não quer fazer as coisas, como se ele não soubesse. Fala, Deus, a gente está vendo de 2 pandemias, Deus. Uma de Covid e uma de maluco por ficar em isolamento. Né? Eu falei, se eu for conversar com o cara aqui, o cara vai achar que eu sou da 2ª pandemia, que eu sou maluco. Deus só falou assim, você vai me obedecer? Eu falei, Deus, eu estou indo. Daí eu cheguei pro cara e falei, o senhor me dá licença, prazer, meu nome é Emanuel, eu não sou maluco, apesar de todo maluco falar isso, né? Eu falei, eu sou um sensitivo espiritual, né? Que eu falei, eu não vou falar que eu sou crente, que tem uns irmãos nossos que andavam fazendo os escândalos, tá meio desgastado. Eu falei, eu sou um sensitivo espiritual, e por causa disso, de vez em quando eu cismo que Deus falou comigo. E eu cismei que Deus falou comigo para dar um recado para o senhor. Então, se o senhor deixar, vou dar o recado e vou embora, o senhor nunca mais vai me ouvir. Eu falei, Deus me mandou falar isso para o senhor, e falei o que Deus tinha mandado falar. Ele ficou me olhando com uma cara assim, de eu não entendi nada. Daí eu falei, Deus me disse que o senhor desejou ouvir isso do seu pai a vida toda, seu pai nunca falou. Então eu estou falando para que o senhor saiba que tem um pai no céu que está atento ao senhor, atento às suas necessidades. O cara desabou a chorar na minha frente. Porque não tem jeito desse maluco, eu nunca vi, eu nunca contei isso para o meu pai. Não tem jeito dele saber o que eu queria ouvir do meu pai, sendo que nem meu pai sabia. Ele falou, só tem um jeito, existe um Deus no céu de verdade que está preocupado com a gente. Mas foi o único encontro que eu tive. Eu fiquei tão envergonhado que eu ainda bem que ele não embarcou no mesmo avião, né? Porque senão eu ia ficar fugindo dele no voo todo, né? Mas eu falei, não encontrei, não sei. Mas hoje tem um cara no Rio de Janeiro que está aí atrás de descobrir quem que é esse Deus que usa um maluco na sala do aeroporto para falar comigo. Então hoje o meu desafio é esse, né? Que eu acho que como as multidões estavam conflitas e exaustas na época de Jesus por não terem pastor, hoje está pior. Sim. Hoje elas estão mais confusas. E às vezes quem conhece Cristo, podia revelar Cristo a ela, a gente não está atento a isso. A gente continua preocupado em ser impactante no espaço religioso. É verdade. Que a gente quer que as multidões venham para cá. Quando se a gente sair e se permitir passar vergonha, né? Então eu estou reaprendendo tudo de novo. É como se todos os meus anos de experiência como pastor, como bispo, não tivesse valido de nada. E agora eu estou redescobrindo de novo. Está sendo muito legal. Muito joia. Mas também é assustador. Mas é bom, é revigorante isso, que a gente descobre de novo uma outra parte. Exatamente. Né, de algo que não tem a ver com o final, mas tem a ver com um novo ciclo. Né? A gente, não, vou chegar na minha velhice, não sei aonde, ou então quando meu tempo passou, agora se eu tenho um filho, né, que também é pastor, e não, vai passar o legado. Não, Deus ainda tem algo. Exatamente. Né? E ele vai Vou ser renovar. sincero, eu queria aposentar, mas... Não, mas Deus tem algo assim, e é lindo quando a gente continua na mesma paixão, que isso não morre, não vai. Tem a esposa de um pastor amigo nosso, também é pastor em Santa Catarina, ela pegou meu filho que estava pregando lá e falou, dá um recado pro seu pai, que ainda não chegou a época dele aposentar como ele queria, não, ele ainda tem que semear muito. Então são coisas que Deus faz que é muito bonito. Porque a gente faz tantos planos, né? Mas Deus tem tantos planos para nós que a gente nem imagina. Nem imagina. A questão é a gente estar disponível para viver os planos dele. Né? Acho que é essa que faz a diferença toda. Isso. E é muito legal. Isso. Bispo, eu queria te agradecer pela presença, pelo papo. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com Espero vocês. que a gente repita várias vezes esse tempo aqui de mesa, né? E não só aqui, mas que a gente leve para outros lugares também, né? E que, se você puder, dá uma palavra ao pessoal que está assistindo para a gente, né? O que eles precisam ouvir de Deus nesse tempo. Aí. O que eu falaria assim, se você quer viver um novo com Deus e quer ser bênção para a vida das outras pessoas, só se dispõe a isso, né? Quando eu era jovem, adolescente, eu imaginava que tinha que ter alguma coisa especial, e eu brinco com isso, eu não tenho nada que é necessário. Minha habilidade natural é número, é ciência exata e matemática, eu era uma pessoa tímida, eu sou apaixonado por Cristo. Então, se você tem essa paixão por Ele, por conhecer Ele, vai atrás. E o resto Ele vai fazer.
corre atrás, você vai descobrir ele, e daí seu planejamento de vida vai se lascar, porque ele vai te impactar tanto que vai modificar tudo e é uma vida extraordinária. Eu tinha planejado uma vida totalmente diferente. Hoje eu louvo a Deus por ter ido atrás dele. Minha vida talvez seria mais tranquila, mas seria muito pior. Muito pior. Hoje a gente vive uma vida extraordinária, né? Como nunca imaginei, só que é assustador, né? Eu brinco que eu acordo todo dia com a sensação que eu tenho uma multidão para alimentar e 5 pães e 2 peixes. E no fim do dia a gente sempre vê a multiplicação acontecendo, o milagre é sensacional. Então você tem essa sede por viver esse negócio, vai a Jesus. Procura conhecer ele mais profundamente, isso todo dia, e depois de encontrar faz... Eu falava assim, desenvolva sensibilidade para ouvir a voz de Deus e tenha coragem de obedecer depois de ouvir. Isso faz toda a diferença. Uau, nossa, que bom, que bênção. Não sei se abençoou sua vida, mas a nossa... Muito bom. Bastante. Bispo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Pela presença, pela disponibilidade, pelo privilégio. Saiu de lá de longe para estar aqui com a gente hoje. Né? Que Deus te abençoe, abençoe seu ministério, abençoe esse novo tempo na sua vida, né? Que você passe realmente por essa porta, deixando as coisas para trás e que Deus realmente vai fazer algo novo. Aí, daqui para frente, alarga a tenda aí, porque o que Deus vai encher vai ser algo bom, né? Poderoso para sua vida. Gente, que bom que você estava aqui com a gente, esteve aqui com a gente durante esse tempo. Né? Continue aí mandando pra gente os comentários, continue comentando, compartilhando essa live, né? Se inscreve no nosso canal, coloca aqui nos comentários o que você gostou. Isso aí. Né? Segue Limas Cookies. Segue o Limas Cookies, segue a gente no Instagram, vai estar os arrobas aqui para você seguir a gente, estar ali com a gente. Tá? Deus abençoe você e até a próxima no melhor podcast da sua vida, o Vida na Vida. Tchau, gente. Tchau, gente. Até logo.